Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, melhor aplicativo de futebol para você acompanhar tudo que acontece no mundo da bola, acompanhar os lances ao vivo da Conmebol Libertadores. Após cada jogo, você pode acompanhar os melhores momentos da Conmebol Libertadores, Conmebol Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Então baixe já o OneFootball, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você fazer o download e ter tudo aí na palma da sua mão com o OneFootball. Galera, vamos lá, trazendo um vídeo para vocês, falando sobre algumas informações e algumas notícias que vão envolvendo esse mercado aí do Flamengo, alguns imbrólios, né? Muitos imbrólios na verdade, né? Muitos imbrólios. Pedir só para você deixar o seu like, que é muito importante, e também deixar o convite para você se inscrever, você amigo rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, acompanhando as notícias, informações, análise, opinião, chega junto, então aperta aí o inscrever-se, seja muito bem-vindo. Galera, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, o Flamengo tá no seu segundo período de treinamento nesta sexta-feira. Estas são as imagens do treino do Flamengo pela manhã, e nesse exato momento o grupo com o Sampaoli, com a comissão técnica, tá fazendo, né, porque agora é treinamento em dobro, né, são em dois horários, em dois períodos. O Marinho, começando pelo Marinho, o Marinho aceitou a oferta do Fortaleza, a gente tá falando por cerca de R$700 mil o contrato do Fortaleza com o Marinho por mês, por volta de 2 anos e meio. Então assim, é um contrato mais ou menos aquilo que o Marinho estava querendo. Ele estava querendo por cerca de 3 anos no São Paulo. O São Paulo levou para 2 anos, mas não chegou o valor. Então assim, com valores que o Marinho quer, vai pagar luvas ao atleta, que vai ali, nesse somatório, vai praticamente dar 700 mil por mês, muito parecido com o que o Flamengo contratou o Marinho. Contudo, o staff do Marinho e o atleta estão ali meio que querendo que o Flamengo pague alguns dos seus ordenados, que seriam os ordenados futuros. Porque, segundo a ótica do Marinho e de quem está ali a agência do Marinho, o Flamengo estaria fazendo uma rescisão de interesse unicamente do Flamengo, unilateral, essa saída do Marinho Fortaleza. Então ele ainda está querendo que o Flamengo cumpra com alguns custos, né, com alguns dos seus salários. Até dezembro é a primeira proposta, a primeira conversa. E ali vão tentar conversar. Fato que o Flamengo, se quisesse, o Flamengo podia escantear o Marinho e poderia então pagando o seu salário, mas vai ali conversando, então tem um imbróglio também. O Marinho vai tentando ao máximo, a relação que já está completamente desgastada, não apenas hoje mais com a comissão técnica, mas até com algumas pessoas dentro do Flamengo, dirigentes, até estes que, né, apostaram unicamente, né, foi uma aposta de um desses dirigentes, a relação está bem desgastada e com isso vai ali tendo alguns entraves, mas financeiramente está tudo já de acordo com o Fortaleza, possível futuro clube do Marinho. No Flamengo tem outros imbróglios, né? Porque a gente tá falando de Alan e De La Cruz, que não vai avançando. Começando pelo De La Cruz, a proposta do Flamengo foi de 8 milhões, uma proposta alta, né? A gente tá falando de euros. O Liverpool, que tem 50% do atleta, havia acordado, havia aceitado. Contudo, é o River Plate que vai ali embarreirando. O River Plate tá querendo um pouco mais. O River Plate, com a vitória sobre o Fluminense, vai ali pleiteando, buscando as oitavas de final da Copa Libertadores e é evidente que há uma corrente para que ele não seja vendido, o De La Cruz, por ser um jogador importante hoje do atual treinador de Michelis, e mais do que isso, a venda do De La Cruz ao Flamengo estaria diretamente, quiçá indiretamente, reforçando um rival nessa fase do mata-mata da Copa Libertadores. Então, possivelmente, ao que tudo indica na Argentina, o Flamengo deverá então aumentar ainda mais essa proposta caso queira contratar De La Cruz, um desses jogadores importantes, né, que faz parte dessa espinha dorsal campeã de Gallardo e agora atualmente do técnico de Michelis. E o Alan do Atlético Mineiro tem um enorme imbróglio porque passa pela questão da saída do Eduardo Cudê e de, há pouquíssimas horas, contratação, novo técnico, que é o Felipão. E aí vamos lá. O Felipão, então, tá saindo, né? Ele que havia dito há pouquíssimo tempo que não pegava mais, não iria mais trabalhar em nenhum clube brasileiro como técnico. Pois bem, o futebol é muito dinâmico, né? Mudou de ideia e agora é o treinador do Atlético Mineiro. E algumas pessoas que acabam acompanhando o Atlético Mineiro, os nossos colegas que estão lá setoristas, falam que o Felipão havia pedido, né, para a permanência do Alan. O Alan está no enorme imbróglio que entra o Flamengo, que é o interesse do Flamengo, uma força financeira que o Flamengo acabou, né, empregando a esta contratação. Os valores não estamos falando de valores baixos, são valores altos, e o Atlético precisa. Então a ala do Atlético pensa de uma forma um pouco mais financeira, aqueles investidores, o Atlético tem uma relação que é um tanto que nebulosa, né, com essa questão lá, tá, os mecenas e tal, querem que venda o Alan por uma questão financeira, o Atlético precisa. E contudo existe uma outra ala que está passando muito pela uma questão um pouco mais clubística, de não vender o Alan a um rival
há um postulante, há um arquirrival do Atlético Mineiro, que no caso, segundo a ótica dele, seria o Flamengo, então tem essa negação. Junto com isso, o Filipão, evidente, quer o interesse, quer o atleta, o Alan seria importante ao Filipão, como vários treinadores que pudessem vir a passar ao Atlético, como estava sendo o Alcudê também, antes da sua lesão. Ele fazia parte dessa espinha dorsal desse Atlético Mineiro que foi multicampeão. Então, sem dúvida nenhuma, não vai nos admirar caso o treinador queira a sua permanência. Agora, a questão financeira vai ali meio que brecando. O que passa diretamente também ao Flamengo, essa ida do Luiz Felipe Scolari, do Filipão para o Atlético Mineiro e a sua saída no Atlético Paranaense é que o presidente do Atlético Paranaense, apesar de não estar no Brasil, inclusive já justificou que com a saída do Luiz Felipe Scolari, e ele foi o responsável pela indicação, que era então o seu auxiliar, né, o Paulo Turra, a treinador, o Filipão foi lá e falou, aposta no Paulo Turra, ele pode ser o treinador. O que o presidente do Atlético Paranaense fez? Então, com a saída do Filipão, tirou também o treinador, então o Paulo Turra não é mais técnico do Atlético Paranaense. O que diretamente está correlacionado com o Flamengo é que está confirmado desde ontem, para o dia 5 de julho, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, ele é um adversário do Flamengo na Copa do Brasil nas quartas de final. Hoje, então, o Atlético está sem técnico. E ainda, se nós nos aprofundarmos ainda mais sobre o Atlético Paranaense, agora sem técnico, tem algumas questões envolvendo o Vitor Roque, então o Atlético Paranaense vai tentando ali se reorganizar nessa metade do ano. Fato que agora, com todos esses imbróglios, com todas essas indefinições, e era claro que não seria tão fácil de serem resolvidas, apesar do Flamengo estar colocando um grande dinheiro na mesa nessas duas negociações, o Flamengo precisará de plano B. E caso o Flamengo precise de plano B, o mais importante, o que deve ser questionado é, o Flamengo tem plano B? A gente trouxe um vídeo falando sobre Sebastian Bozelli, falando também sobre Fabrício Dias, que seriam jogadores jovens e onde teriam uma oportunidade de mercado, evidentemente, foram destaques da seleção uruguaia. Fabrício Dias e Alan podem ali fazer funções semelhantes? Sim. Alan, um investimento para o hoje, para o agora. Fabrício Dias, para o hoje ou agora é uma dúvida. Possivelmente seria um investimento para o depois ou amanhã, não para o amanhã ou para o hoje. É fato que todas essas contratações que o Flamengo busca, seja do Alan, seja do De La Cruz, pela forma que o Flamengo conduz as suas negociações, até de uma forma meio que preguiçosa, falta criatividade, não falta dinheiro, falta criatividade, o Flamengo tenta buscar a contratação pro agora. Com todos esses valores que a gente tem visto, que o Flamengo oferece, 8 milhões de euros ao De La Cruz, vai buscando ali o Atlético Mineiro também, que a gente está falando por volta de valores altos, quase ali 50 milhões de reais, não é por falta de dinheiro que o Flamengo pode não contratar alguém no futuro. Talvez seja por falta de criatividade, talvez seja por falta de filtro, seja por falta de incentivos de análise. E aí sim, a gente vai conseguir julgar como será a janela fraca ou uma janela forte do Flamengo ou uma janela óbvia. Wendel, Wallace e todos os outros que a gente já viu anteriormente, o Flamengo vai tentar. Vamos acompanhar como será esse planejamento nessa janela que o Flamengo prometeu, que seria uma janela muito forte. Até o momento, Rossi e Luiz Araújo confirmados, esses atletas do Flamengo. Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração e tchau, tchau.